Então, a paz do Senhor para todos, Pai, Senhor. todos os irmãos e todos os amigos também, né? Que Deus esteja com todos nós. E estamos aqui, eu e a irmã Raicinha, para falar sobre a palavra de Deus e aprender, né, uns com os outros. Agora, amados, se a gente procurar perceber, vai ver que está uma grande confusão bíblica, né? Não é a Bíblia que faz essa confusão, é as pessoas, é os líderes, principalmente os líderes religiosos, os que dizem que cuidam do povo de Deus, que ensina, que dirige, né? Então estão fazendo uma grande confusão. Porque quando você presta atenção no que eles ensinam, e que você se volta para a Bíblia, você vai ver que é tudo o contrário. É tudo o contrário. Digamos, eu estive percebendo o seguinte, então, a semana passada eu fiz um vídeo mostrando essa confusão que está gerada no mundo religioso. Então, eu já ouvi, já vi, já assisti a alguém ensinando que as pessoas têm que aceitar a Cristo, tem que mudar de vida para aceitar a Cristo. Tem que procurar ser bonzinho, fazer as coisas tudo certinho, se santificar para poder aceitar a Cristo. E a Bíblia mostra o contrário, completamente o contrário. A Bíblia nos mostra que a pessoa muda de vida quando aceita a Cristo, quando deixa Cristo dirigir a sua vida. E Cristo só passa a dirigir a vida de alguém quando alguém entrega a sua vida para ele dirigir. Só que Cristo, amado, ele tem a alegria de assumir, de receber a vida daquele que acredita nele. Ele só não aceita a interferência. Ou é ele, ou não é ele. Ou você faz como ele manda, ou então ele não te quer. Entendeu? Ele tem o prazer de te receber. Mas ele não aceita nem mesmo você querer viver a sua vida. É Cristo quem faz com que você agora mude de vida. Porque se você entrega a sua vida para Cristo dirigir, Cristo vai dirigir a sua vida e a tua vida vai mudar. Mas se você diz que entrega a sua vida para Cristo, mas você continua agindo como antes, então você não entregou sua vida para Cristo, e foi exatamente por isso que Cristo não te mudou, porque você não deixou Cristo dirigir. Amém? Então quando a pessoa entrega a vida para Cristo, crê em Cristo verdadeiramente, então a vida da pessoa muda. Muda. Vamos ler aqui em Lucas, capítulo 19, e no versículo 1, que fala a respeito de Zaqueu. Zaqueu. Você vai ver que a vida de Zaqueu mudou. A vida daquelas pessoas que aceitaram Cristo verdadeiramente mudou. Digamos, a minha vida mudou. Talvez não mudou como os líderes religiosos ensinam. Não mudou. Minha vida mudou baseado nos ensinamentos de Cristo. A vida de Zaqueu mudou baseado nos ensinamentos de Cristo. A vida dos nossos irmãos primitivos mudou porque eles morriam na peia, degolado, mas não fazia mais nem a vontade deles, nem a vontade dos líderes religiosos. Então, a vida dos nossos irmãos primitivos mudou, a minha vida mudou, a vida de muitas pessoas mudou, a vida de Zaqueu mudou, e mostra que mudou através dos seus atos. Então vamos ler aqui que você vai perceber que realmente faz sentido o que eu falo, tem lógica o que eu falo. Só não tem lógica o que as pessoas ensinam. Então, vamos ler. Lucas, capítulo 19, e o versículo 1, que diz o seguinte, 19, 1.
aqui, que já está no ponto? Vê. Aqui. Jesus e Zaqueu, que é o título da história, né? Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos sacerdotes, dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Eu li lá do começo, para não ficar uma história sem começo. Então, amado, o que mais interessa, né, o que nós mais ganhamos, aprendemos, é aqui no versículo no versículo 8. É aqui, amado, aonde se a pessoa passar a acreditar nos ensinamentos, nas doutrinas das igrejas, a cabeça do ser humano vira uma confusão. No começo da leitura, mostra que Zaqueu era um homem muito rico. Era um homem muito rico. Ele não era um soldado, uma pessoa comum, ele era um ministro. Ele era chefe. Ele não era cobrador de impostos. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Era um cara rico. Só Deus sabe como foi que ele arranjou essa riqueza, e quem conheceu o Zaqueu pessoalmente, sabe melhor daí como foi que ele arranjou essa riqueza. Tudo leva a crer que ele era um cara odiado pelo povo, porque ele prejudicava as pessoas. Impostos não é, digamos assim, roubar. O Estado não está roubando ninguém quando está cobrando impostos, mas impostos de acordo com a lei. Coisa que não acontecia com Zaqueu, por isso que ele prejudicava as pessoas e com isso acumulou uma riqueza muito grande. Isso o velho homem, o homem do mundo, né? O homem do mundo, o homem que não temia a Deus, o homem que não conhecia os ensinamentos de Cristo e os seus mandamentos. Mas quando ele creu em Cristo, foi onde ele nasceu de novo. Por que nós podemos afirmar que Zaqueu realmente nasceu de novo? Por quê? Foi porque foi a uma igreja, levantou a mão e disse para todo mundo que agora era crente? Isso não aconteceu, tenho certeza absoluta. A Bíblia não diz isso. Zaqueu aceitou a Cristo na casa de Zaqueu. Zaqueu nasceu de novo porque creu em Jesus. E a prova que ele nasceu de novo
é que ele mudou de vida. Como mudou de vida? Se levar para o lado que os líderes religiosos ensinam, ele não mudou de vida. Ele mudar de vida pelo que eu entendi, pelo que eu entendo. As religiões, mudar de vida é você agora ser um santinho. Você bebia, você fumava, você se prostituía, você roubava. Agora não faz mais isso. Não, a Bíblia não relata que Zaqueu mudou de vida porque fez isso. Mudou de vida porque ele passou a ser uma pessoa justo e honesto. Senhor, a metade dos meus bens, que creio eu que não era pouco, se caísse na mão desse líder religioso de hoje, hein? Uma bolada, né? A metade da riqueza de Zaqueu. Zaqueu, para esse tipo de pessoa, não vale nada. Que está com o pensamento voltado para ajudar quem? Os pobres. E por quê? Porque foi assim que Jesus ensinou. O líder da igreja de Deus, da igreja de Cristo, ensinou dessa maneira. Sempre é voltado para ajudar os pobres. Hoje é diferente, né, vovô? Ao invés de ajudar, eles tiram dos pobres para ficar cada vez mais ricos. É o contrário, né, mas é o contrário. Em vez de ajudar os pobres, ele não tem essa consideração, não é pobre, então deixa para lá. Vamos receber só do rico. Não é todo mundo cai na malha fina, é pobre, é rico, todos têm que dar o dízimo. Oferta, né? Até que as ofertas, isso aí é do Novo Testamento, é com Cristo. Mas não basta só dar a oferta, tem que saber para quem vai essas ofertas. Essas ofertas não é para quem tem, a oferta é para quem não tem. E no andamento da leitura a gente vai ver que, provar que realmente o que eu falo tem sentido. Então veja, amado, que como é que a pessoa muda de vida. Então Zaqueu deu uma prova muito grande que realmente ele creu em Cristo e Cristo mudou, fez com que ele nasceu de novo com uma nova mente. Era um cara que roubava os pobres, prejudicava os pobres, mas quando ele se converteu a Cristo, ele mudou, ele nasceu de novo, ele criou uma nova mentalidade. Em vez de roubar, tomar dos pobres, ele fez o contrário. A metade dos seus bens eu vou dar para o pastor construir templo. Ou não, foi assim ou não foi assim. Não, assim seria os religiosos de hoje. Nada de pobre, é para construir templo e uma parte para os líderes, né? Já com Jesus é completamente diferente. É voltado para os pobres. E se roubei alguém, eu vou ressarcir 4 vezes mais. Então o homem era rico, ficou quase sem nada. Era rico, a metade dos seus bens deu aos pobres. Quantas pessoas que ele não prejudicou? E foi ressarcir 4 vezes mais, ficou quase sem nada. Mas o cara, quando nasce de novo, nasce de Cristo, ele não tem apego às coisas materiais. Ele se apega às coisas de Deus, às coisas do reino de Deus. Ele quer construir um futuro eterno. Amém, irmão? Reforçando essa tese, leia aí, assim, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. É o capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E o versículo parece que é 31. Atos. Sim. Capítulo 2, versículo 31. Peraí. Não, é versículo 43. É o mesmo assunto em relação à doutrina de Cristo. Atos dos Apóstolos,
capítulo 2 e o versículo 43, e o texto da leitura é a vida dos primeiros cristãos. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros os que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Amém. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Com glória. Então, é o mesmo assunto. É o mesmo assunto de quem se converte. Lá em Lucas, Zaqueu e o Senhor Jesus, ali foi um novo convertido, que se converteu, e no mesmo instante provou que se converteu através da sua maneira de pensar. Não pensou mais como um homem desonesto, um homem que não estava nem aí para os pobres. Quando ele se converteu a Cristo, logo provou que realmente se converteu a Cristo. Por quê? Que passou a sentir o desejo de Cristo de ajudar os pobres, que é justo isso. Só não é justo é você ajudar os ricos, ajudar quem tem. Isso não é aceitar a Cristo. Se você tem essa mentalidade, é a mesma mentalidade de Zaqueu, velho homem. O novo homem tem que pensar, não é em tirar, não é se aproveitar dos outros, é ajudar quem precisa. Então, vimos o exemplo de Zaqueu. Agora, o exemplo dos nossos irmãos primitivos. Que é irmão primitivo? Foram os primeiros cristãos. Como foi que eles fizeram para dar exemplo para nós hoje? Leia no começo. Veja só a leitura. Como era que os irmãos primitivos faziam, se comportavam, agiam. Eles repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam suas propriedades e outras coisas, dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um, partiam o pão e participavam da refeição com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e por todo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém. A mesma mentalidade de Zaqueu. As pessoas que iam crendo em Cristo, se convertendo a Cristo, se juntavam aos outros que já tinham se convertido. Se juntavam. E imediatamente ninguém a obrigava. Ninguém dirigia, dizia, ditava o que eles tinham que fazer. Veja que a Bíblia não diz que Jesus mandou que Zaqueu fizesse daquele jeito. Não. Foi o Espírito Santo de Deus que está em cada um daquele que recebe Cristo, que dirige, que diz o que você tem que fazer. Cristo não disse: Zaqueu, você vai ter que, Zaqueu, agora que você aceitou a Cristo, você vai ter que dividir, ou seja, a metade dos seus bens, Zaqueu, você vai dar aos pobres. Jesus não disse isso para ele, não. A Bíblia não reza isso. Para que o Espírito Santo? Não dizem, todos que aceitam Jesus sabem que o trabalho do Espírito Santo na pessoa é dirigir, ditar, dizer o que nós temos que fazer. Então, amado, foi o Espírito que disse a ele. A Bíblia não mostra que Jesus ensinou para ele, naquela noite lá na casa dele, que ele tinha que dividir a metade dos seus bens. Jesus não falou isso. Foi ele mesmo que sentiu. A decisão foi dele. Foi o Espírito de Deus que estava nele, no momento em que ele aceitou Jesus, que já disse a priori o que ele tinha que fazer. E só com Zaqueu? Não, só com Zaqueu não. É com todos os cristãos
é com todas as pessoas que creem em Cristo, que recebem Cristo como seu Senhor, recebe o Espírito Santo com essa missão, com esse trabalho de dirigir, de dizer o que temos que fazer. E os outros cristãos, os primeiros cristãos, como foi que eles mostraram que mudaram de vida? Veja que, pensando mesmo que Zaqueu, os que se juntavam ao grupo, repartia o que eles tinham com os outros que não tinham nada. E de acordo com a necessidade. Né? E de acordo com a necessidade. Muito bem, irmã Raíssa. Para não dar mais a um que não precisa e o que mais precisa ficar com menos, né? Exatamente. Vou dar um exemplo. Às vezes um pai de família tinha 5 filhos. Alguém lá no grupo também só tinha um filho. Então, esse que tinha um filho recebia menos. E era justo, né? Os que tinham 5 recebiam mais. De acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. É. Só não ia para as pessoas que tinham. Os que tinham ajudavam quem não tinha. Isso é bom ou é mal? Se o mundo hoje, o mundo religioso, que diz, que chama Jesus de Senhor, fizesse como o Senhor manda, como o Senhor quer, como agrada ao Senhor, o mundo seria outro. Mas é o contrário. Logicamente, quando a pessoa pobre aceita uma religião que não aceita Cristo, aceitar a Cristo é fazer como Cristo manda. Aceita uma religião, a pessoa usando o nome de Jesus, é claro, e a pessoa aceitou foi uma religião. Sendo pobre é que vai sofrer. Porque, meu amado, o cara vai ganhando um salário mínimo, sendo pai de família, 1.300 por mês, muitos deles pagam aluguel, água, luz, transporte. Já vive com uma corda no pescoço. Aceita uma religião, agora é mandado, é ensinado pelo seu líder religioso a tirar. Veja aqui com Jesus o cara botou, né? Ele dava. E aí na sua igreja faz isso? Não, faz tirar de quem não tem. O cara já está numa situação complicada, vai ficar pior, porque vai tirar 10% ainda no final do mês. E todas as vezes que vai o tempo, os caras passam um bigode passa uma sacola nos bigodes do cara, o cara tem que pagar, tem que dar, porque é vergonhoso. Coitado, ele vai sofrer mais. Já quando você aceita Cristo, você sendo pobre, sua vida financeira vai mudar. Por quê? Porque os irmãos que têm, que são ricos, ajudam aos que são pobres. Foi assim que eu entendi. Foi assim que eu li a Bíblia e entendi. Não posso ver de maneira diferente. A vida dos primeiros cristãos, como é que eles faziam? Eles viviam em templo. Aceitar Cristo tem que ir no templo? Não. Foi assim que aconteceu com Zaqueu? Foi no templo ou foi na casa dele? Então, meu irmão, se você crê na palavra de Deus, então não existe confusão. Mas se você é uma pessoa que tem uma fé meio duvidosa, crê no que os homens ensinam e diz que crê no que Jesus ensina, então você fica numa confusão tremenda. Então, e os que tinham casas e fazendas, preste bem atenção na leitura aí, que tem um S no final, não é uma casa não, que Deus não é injusto, Deus é justo. Casas, né? Casas. Suas propriedades. Propriedades, sempre tem um S na frente. E outras coisas. Significa que era mais de uma. Porque se realmente a Bíblia sempre mostra o tempo todo que Deus é justo. Que Deus é justo. Deus não coloca um peso. Não é assim que a gente aprendeu, gente? Deus não vai colocar um peso no seu ombro que você não pode suportar. Nem vai tirar um peso do outro que está para botar no seu ombro. E ele ficar numa boa e você carregar dois pesos. Deus não faz isso. Então, se Deus não vai mandar você ter uma casa e você vender aquela única casa e pôr aluguel e seu irmão sair do aluguel, Deus não faz isso. Então veja, presta atenção na leitura aí, que não é casa, para não fazer besteira também, você disse que é cristão, né? Para não fazer besteira. É se você tem muitas casas. Casa é singular? É
Uma casa singular. Uma casa é singular. Casa está no plural, são muitas casas. Então, os primeiros cristãos agiam dessa maneira. Todos os irmãos que viviam numa situação melhorzinha, dividia. Às vezes, irmão, você faz uma feira para o mês todinho. Aqui em casa às vezes acontece isso, graças a Deus. Faz a feira para o mês todinho, aí vem no final do mês. Chega no final do mês e ainda tem alguma coisinha. Esse que sobrou é exatamente para levar para aqueles irmãos que estavam faltando. Amém? É assim que nós devemos fazer, era assim que Deus ensinou, e é assim que os nossos irmãos primitivos ensinaram e fizeram. E nós somos diferentes? A não ser que nosso Senhor seja outro, né? O que o Evangelho de Cristo mudou, não mudou, e nem vai mudar. Só quando terminar esse período da graça, né? Então, amado, e veja, irmão, todo mundo quer ir para o céu. E quem não quer, só se for doido, né? Só o doido que não quer ir para o céu, para ele tanto faz. Mas todo mundo quer ir para o céu. E muitos acham que vai. Mas nem todos vão para o céu. Nem todos. Irmão Pereira, tem até aqui, ainda no versículo, capítulo 4, ainda de Atos, o versículo 32, ó. Tudo era de todos. Todos os que creram, pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, que derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e os entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com sua necessidade. Pessoal, mano, e não tinha como existir, não tinha como existir necessitados, porque os que tinham, que era rico, supria as necessidades deles. Irmão, isso é bom? É bom ser cristão ou não é? É bom ser cristão. É ruim ser um religioso. Porque um religioso, ele só pensa em si. Ele só pensa em fazer injustiça. Ele vai pensar em pobre, homem. Né? Ele vai pensar em pobre, ele vai pensar em quem tem. Porque se eu fosse um líder religioso também, se eu fosse, eu prefiro morrer do que ser um líder religioso para ensinar esse tipo de evangelho. Digamos, irmão, o dízimo é 10%. Se você ganha R$1.000 por mês, então você tem a obrigação de dar R$100, que é 10%, dízimo quer dizer 10%. Se você ganha 1.300 por mês, você tem que dar 130. Se eu ganho R$10.000 por mês, eu vou ter que dar R$1.000. Então quem é mais bem recebido lá no templo? É quem doa R$1.000 ou quem doa 130? É claro que é eu que dou R$1.000 por mês. Amém? Já com Cristo é diferente. Aí. Quando você se converte realmente a Cristo, você que tem muito, você vai dar a quem? Aos pobres, a quem não tem nada. Então, os pobres são o quê? São privilegiados. Os pobres não dão. Os pobres não doam. Os pobres recebem. É o contrário, irmão. Então, vale a pena. Acima de tudo, porque agora você é de Cristo, né? Segundo você, se você andar passando fome, você não vai mais passar fome. Porque no momento os irmãos vão suprir as suas necessidades. E logo, logo, Deus vai tirar você daquela situação de pobreza e colocar numa situação que você vai passar de ser ajudado para ajudador. Isso acontece. Isso acontece.
É como diz a Bíblia, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nem os seus descendentes passar fome. Não vai sofrer. Porque o Deus que abre porta, não tem canto para abrir, mas ele abre uma porta. Ele faz acontecer coisas onde não tem condições de acontecer. Ele faz acontecer. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje o nosso Deus, o nosso Pai, faz isso acontecer. Hoje você recebe a ajuda dos irmãos, amanhã Deus faz você ajudar os irmãos que estavam na sua situação antes. Eu já cheguei ao ponto como cristã, de comer feijão, uma casa com um pedaço de toicinho e rapadura. E eu dava graças a Deus. Eu não tinha uma bicicleta para andar, eu já tenho 2 carrinhos. Pois é. Só que isso, eu nem sabia que isso ia acontecer, porque o cristão não vai esperar riquezas materiais. Se Deus quiser conceder, ele concede. Só que não tem aqui na Bíblia, Jesus oferecendo essas riquezas materiais. Entendeu? Não tem. Agora, se ele quiser dar, ele dá. Também se ele não quiser dar, ele é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, e você é feliz. E quando ele dá, você sabe usar. Se ele te dá um carro e você só tem você e sua mulher, o carro carrega 5. Você ainda vai carregar 3 irmãos que não tem carro. Continua os irmãos próprios sendo privilegiados. Não precisa de motorista, não bota gasolina. É isso. Você quem bota gasolina, quem tem o carro, quando o carro quebra, você que paga. Para ir para o culto, você que bota gasolina. Você que dirige o carro, e o irmãozinho pobre lá não vai pagar nada. Então, continua melhor ainda. Amém? Quando você não nasce de novo, tem um carrão lá, ó, vidro escuro, viu, fumê. Só você é a mulher. 9 horas da noite. É mentira minha? Eu estou falando mal, não é verdade? Fecha o vidrão lá, ó, escuro. Só você é a mulher. Pobrezinho do irmão pobre com a mulher e a criança no braço, esperando um outro, 9 horas da noite. Quem é cristão não faz isso. Se Deus nos der um carro e tiver 4 lugares ainda, 3 lugares é para os irmãos pobrezinhos que não tem carro. Então fica na paz. Irmã de Raiz, você quer falar de alguma coisa? Não. Pronto. Então, amado, eu quero pedir encarecidamente aos irmãos, aos amigos, que nós também estamos com um canal novo no YouTube. Nós estamos impossibilitados de gravar diretamente no YouTube. Por quê? Porque os seguidores são poucos. Então eu peço aos amigos, aos irmãos. Não custa nada para você. É só você apertar lá no inscreva-se no YouTube, para que o nosso canal venha crescer e nós possamos fazer essa live diretamente no canal do YouTube, ok? Obrigado. Diga uma coisa. Pai do Senhor, irmãos, que na paz. Até a próxima. Oh, glória a Deus. Fica na paz.